Olá a todos, saúdo a todos com Deus paz, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Estamos aí dentro do nosso 8º dia da nossa jornada linda, ressignificando aí fatos históricos dentro da nossa querida Palavra de Deus. Trazendo a vocês que ressignificando a jornada na minha vida foi um momento qual eu estive realmente precisando de algo impossível aos olhos humanos. E eu trouxe essa passagem aqui para vocês como um fato exclusivo de que quando a gente deseja tanto algo que parece impossível aos olhos humanos, Deus traz a existência. 1 Samuel capítulo 1, versos 13, quando a alma ora em silêncio. Quando eu começo a falar sobre essa mulher, sobre Ana, eu entendo que essa mulher ela experimentou a dor que muitos conhecem em silêncio. A dor de querer desejar profundamente, sabe? Algo que parece inalcançável, mas Ana ela viveu essa dor. O silêncio da alma. E o clamor íntimo que não precisava de palavras audíveis, mas ela queria ser entendida por Deus. E muitas vezes a gente quer isso, ser entendido por Deus. E a história dessa mulher nos mostra que mesmo no silêncio, Deus ouve a oração poderosa. Deus move, aleluias, Deus move os céus. E também, dentro dessa oração poderosa, silenciosa que essa mulher fez, ela moveu o coração de Deus. E Ana, para quem não conhece, era casada com Eucana, mas sofria com a infertilidade. No momento em que eu comecei a sofrer com algumas situações em minha vida, não foi infertilidade não, tá, queridos? Foi em outras áreas da minha vida. Eu precisava de uma providência divina. Estava ali anos e anos, pedindo ao Senhor que me desse o livramento. Mas parecia tão impossível aos olhos humanos, e Deus tornou isso possível dentro de uma lei que Ele trouxe, humanamente falando, que me favoreceu muito na época. E quando a gente faz o clamor silencioso, a gente entende o quanto Deus, Ele nos dá motivo de honra. E essa mulher era casada com Eucana, como eu aqui estava dizendo, ela sofria com essa infertilidade, que era um motivo de vergonha e humilhação na sua cultura. E eu vou falar para vocês, até hoje nós, não somente os brasileiros, mas outros países de famílias tradicionais, famílias que prezam muito a cultura, não digo a cultura judaica, mas a sua cultura, seja ela qual for, famílias bem estabilizadas dentro de uma sociedade, sempre tem essa coisa de cobrar, né? Se a mulher ela não pode ter filho, e aí, quando é que vai ter um filho? Alguém sempre vai abrir a boca para cobrar. E essa mulher, ela carregava a dor. Era uma dor silenciosa, era invisível. Para muitos, mais profundamente, eu vou dizer, era uma dor tão devastadora para essa mulher que mesmo no silêncio, ela já não tinha nem força para orar. Mas ela orou, ela fez uma oração com fervor. Eu acho que todos os anos que Ana estava ali, ela já não estava aguentando mais. O que ela fez? Ela juntou todas as suas forças em um momento só e orou em segredo ali, com o coração clamando. E eu acredito que Ana, por ser essa mulher de fé, com essa fragilidade imensurável, por ser estéril, entre dois caminhos, né, da humilhação social, a entrega total a Deus, em meio à aprovação de Penina, que era uma mulher que tentava provocar ela e aprovar situações. Quem era Penina? Nos dias de hoje, se a gente for dizer, era amante de Eucana, né? Mas as provocações dessa mulher eram muito, muito chato. Ela zombava de Ana. E Ana se manteve firme o tempo inteiro.
ainda que a alma dela chorasse. Eu vou dizer algo para vocês. Tem época na nossa vida que Deus endurece o nosso coração. E não é por mal. É para que a gente seja livre, sabe? Livre, e eu falo livre de livramento, tá? Livre de livramento, para não sofrer tanto. Nosso coração fica mais fechado. E Ana, ela se manteve firme. Eu acredito que aqui o Senhor fechou o coração de Ana. Apesar das provocações de Penina, Deus fechou o coração dela, para que ela não demonstrasse o sofrimento. Porque quando a mulher ela demonstra o sofrimento para alguém que tanto deseja ver o seu sofrimento, é pior. Por quê? Porque isso é você está alimentando o desejo do outro. E quando você alimenta, você dá munição para o teu inimigo, você o quê? Você morre no meio do caminho, até mesmo antes de chegar. Gente, eu vou dizer algo muito precioso da parte de Deus para vocês. Sejam muito sábios para quem vocês contam a vida de vocês. Porque isso é muito sério. A palavra de Deus, ela nos dá muitos ensinamentos. Não ensinamentos básicos não, em Provérbios, que é um livro de muita sabedoria, nos dá a clareza de entendermos a dor de querer e não ter é humilhação, perda. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre identidade. Por quê? Para quem não sabe, antes de iniciar aqui novamente, para quem não sabe, eu estou iniciando uma mentoria que fala sobre a identidade, desobstrução da identidade. Nós vamos falar sobre vários temas, mas eu estou preparando em especial apostilas, que serve tanto para o aluno como para o professor, que vai estar disponível em vários sites aí, tá, queridos? Para que vocês possam aí estar também dando aulas. Olha que legal. Vai ser bem bacana, são ensinamentos que vai fazer a gente se encontrar. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a dor, né? Sobre a dor e a humilhação da perda da identidade. Por quê? Porque quantos de nós já passamos pelo deserto do querer e não ter? E a dor da espera, ela corrói o coração e os sentimentos. Por quê? Porque nós passamos a viver uma vida de humilhação, rejeição e talvez abandono. Ana, ela não sofreu abandono e nem a rejeição do marido, porque ele a amava muito. E nós entendemos o quê? Ela queria ali, era um sonho dela. Ela perdeu a sua identidade social em meio a tantas cobranças. E ser mãe era sinônimo de ser mulher completa, respeitada e digna. Mas Ana não perdeu a sua identidade de fé diante de Deus. Por quê? Porque a sua alma clamava em silêncio, porque ela sabia que Deus a via, mesmo quando ninguém mais via. Ana nos ensina que estar em oração de todo o nosso coração, é também mover os nossos lábios, não só em voz, mas em silêncio. E Eli tomou por embriagada. Sabe por quê? Porque essa oração em silêncio, ela foi um segredo da força de Ana. Como aqui havia dito, Ana juntou todas as suas forças durante tantos anos e ali ela colocou a sua fé em silêncio. E às vezes a gente fica assim. Eu cheguei a um momento da minha vida, eu orei acho que 7 anos para algo acontecer. Porque eu já não aguentava mais. Eu já não tinha mais forças para continuar orando sobre algo. E aquilo me pesava a alma. Eu não tinha uma identidade que poderia ali me concluir como uma pessoa que eu poderia... no início foi tudo ótimo, mas depois eu vivi um fracasso dentro do meu posicionamento de silêncio, porque eu não conseguia dizer nada. E quantas vezes passamos por isso? Isso foi há muitos anos atrás, mas o Senhor me trouxe aqui a história de Ana como uma simbologia, que a oração silenciosa ela é um clamor interior.
Ela é uma entrega profunda e só Deus pode ouvir. Queridos, dói tanto quando nós fazemos essa oração. Dói muito, mas ela é tão angustiante. Parece que tudo paralisa ao seu redor. Parece que você fica totalmente inércio. Parece que tudo paralisa, sabe? E quando Deus, ele nos faz ver a realização do cumprimento da promessa dele, ele nos faz ver pela fé. A gente tem fé de ver, mas Deus nos mostra através da nossa fé. Isso é gratificante, mas imagina quanto você teve que sofrer para poder chegar onde você chegou. Mas Ana nos ensina que nada que Deus dá é de graça. E eu quero falar sobre os tipos de oração que transforma. Ela nos ensina, eu escrevi sobre isso aqui, tá? Na época, tá bem velhinho o papel. A oração de súplica, pedindo o impossível. A oração de fé, confiando sem ver. E a oração de entrega através do voto que mudou a sua vida. Foram, acho que, queridos, foram 17 anos atrás. Imagina. Então, a oração de você perseverar, mesmo em silêncio, na dor, nós entendemos o quê? Que cada uma dessas orações, ela é ferramenta para ressignificar a nossa história, a nossa identidade espiritual. E o voto de Ana ressignificou a identidade dela na entrega. Por quê? Porque o voto de Ana foi entregar o seu filho. Não foi um simples pedido. Foi uma declaração de entrega total, uma redefinição da identidade dela diante de Deus e dos homens, porque ela colocou o seu desejo nas mãos de Deus. E quando ela colocou os desejos dela na mão de Deus, ela abriu mão do que mais amava para cumprir o propósito maior. Esse voto libertou Ana de uma prisão muito grande, que muitos sofrem hoje, que é a prisão da dor. Deu lugar a uma nova identidade, não mais definida pelo vazio, mas pelo propósito divino. E é o voto de Ana que nos faz reencontrar e entender que a alma dela gerou uma identidade verdadeira, restaurada pela fé. Muitos que hoje vivem como Ana, com o coração partido por algum tipo de relacionamento que não dê certo, ou talvez clamando a humilhação de situações que têm passado, perdas da identidade. Essa ministração aqui para você, eu quero trazer para que você sinta que você precisa desejar se ressignificar dentro da sua história. Porque o que Ana nos ensina é que a oração profunda, o voto sincero e entrega para Deus podem sim reescrever a nossa história. Não importa quanto você tem enfrentado, o quanto você tem pagado, mas você precisa continuar. A identidade que Deus nos deu é maior do que a nossa circunstância. Os tempos atuais não são bons, nós sabemos disso. Mas pastora, tudo que eu tenho passado, eu tenho colocado na mão de Deus. Eu sei, eu te entendo. Mas tem coisas que mesmo a gente colocando dentro do que Deus quer para nós, a gente ainda passa luta. E nós aprendemos que Ana, mesmo quando ela estava ali num momento muito difícil, ela nos ensina a silenciar o nosso coração. Quando a gente silencia o nosso coração, ele começa a clamar na identidade. E só Deus ele vai ouvir. O clamor silencioso é uma oração que ela não precisa de sons, mas ela precisa de força, de fé para ser transformada aquela dor em vitória. Porque a humilhação, queridos, ela é algo muito árduo. Poucas pessoas entendem. Ana nos ensina através da sua história que não importa o quanto a espera seja longa, mas o quanto a dor, ela, por mais que ela seja profunda, Deus está atento aos murmúrios da nossa alma. A nossa alma grita, sabe? Quando tem algo que dói muito. Eu sei que tem mulheres aqui, homens aqui, que já são pais, são mães. E o que mais toca no coração da gente são os nossos filhos.
mas tem dores mais fortes que essa. E a identidade, quando nós perdemos a nossa identidade, em meio às dificuldades, a gente passa a sofrer rejeições. E Ana nos mostra que pode ser sim restaurada pela fé, pela entrega total. O seu voto, a sua promessa de entrega, o que mais ela amava não foi o ato de perda, mas de coragem, de confiança em Deus. E essa redefinição que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, ela realmente importa, porque Deus, ele tem que estar sempre em primeiro lugar, mesmo em meio à circunstância. Olha, veja bem, Ana poderia sim ter filhos, poderia ser uma mulher normal, mas como Deus tinha o seu propósito já gerado dentro de Ana, mas Ana precisava confessar que o mais importante não era o seu filho, era ali a promessa. Queridos, Deus, quando ele vem em primeiro lugar, nós encontramos a liberdade de romper as amarras do passado e abrirmos o espaço para que Deus possa escrever uma nova história e uma nova vida. A espera dessa mulher, muitas vezes, pode parecer para você um castigo, né? E você diz assim, pessoas falam muito para mim. Ela, você é muito nova, muito bonita, tá perdendo seu tempo aí. Queridos, o processo de Deus não é o meu processo, não é a minha vontade, é a verdade. E é no silêncio da alma que Deus trabalha, sabe? Ele vai nos moldando, nos fortalecendo. A fé também, ela faz um grande efeito, porque quando você não desiste da sua fé, você persevera, mesmo que tudo ao seu redor parece dizer que você não tem solução, que tudo mostra que se você não for perseverante, as coisas podem dificultar mais ainda. Nós entendemos que a alma, quando ela silencia, se torna uma oração poderosa. Veja bem, não vamos confundir aqui. Existe a questão de você querer muito algo e guardar para você. E existe também o rancor. Por exemplo, ela poderia ser uma mulher rancorosa, amargurada. Por quê? Porque ela tinha ali a perseguição de Penina. E hoje essa humilhação que você carrega, essa dor que faz você perder a sua voz, Deus está transformando em honra. Sabe por quê? Porque quando a gente tem testemunho, a gente começa a confiar em Deus. Em meio às tribulações, Deus quer que você lembre-se que a oração em silêncio não é vazia. Ela é uma voz poderosa que ecoa. Uma oração sincera, sem rancor, sem mágoa. Uma oração que quebra cadeias invisíveis. Uma oração, queridos, que encontre no íntimo a sua força contínua para renascer e ressignificar a sua própria identidade. Então, que o nosso voto hoje seja de confiar, de entregar, de esperar, de perseverar na fé. Que o silêncio da alma, ele nos ensina que a cada dia nós somos transformados através do clamor. Por quê? Porque Deus responde com milagres de restauração. Ana, nós temos que ser como ela, usados para transformar não só a nossa vida, mas a vida de uma geração. E Deus, ele nos fortaleça hoje, para que nós sejamos o quê? Oradores silenciosos de fé. Fale comigo. Eu quero ser uma oradora silenciosa de fé. Amém? Pai querido, Pai amado, eu quero neste dia, nesse início de noite, aqui, Senhor, entregar os aflitos. Pai, que muitas vezes, Pai, nos prostramos diante de Ti em momentos que só nós sabemos. E o Senhor vê o silêncio do coração. O Senhor vem a nos escutar, vem escutar esse clamor que ninguém ouve, mas que é precioso aos Teus ouvidos. Assim como Ana que orou em silêncio, ela não perdeu a esperança. Nós também hoje, Senhor, te apresentamos as nossas dores, as nossas lágrimas. Senhor, aquelas lágrimas que não são ditas em palavras, mas são os pedidos que muitas vezes, Pai, nós não conseguimos expressar em palavras, Senhor. Que o Senhor venha entrar agora, Pai, com o Teu poder, com a Tua graça, com o Teu amor, Pai.
em meio às situações que nós temos vivido, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, receber essa oração do íntimo, essa oração que sai do mais profundo da alma. Seja, Senhor, ouvida agora no trono da graça, e que ela cause rompimento de toda prisão, de toda opressão, rabasto decai, de toda humilhação e de toda rejeição. Senhor, nós declaramos que a identidade perdida, a esperança quebrada e o sonho sufocado, tudo isso está sendo restaurado agora pelo teu Espírito Santo. Pai, restaura o que foi roubado, renova o coração cansado, fortalece a fé daquele que não tem mais esperança, porque sabe que tu, Senhor, muitas vezes, Pai, silencia conosco também, mas eu acredito e creio que tu és fiel para cumprir o que tu prometeste. Ó Senhor, que o voto que o Senhor fez hoje, Pai, que o voto que o Senhor fez hoje, diante, Senhor, de cada situação que está aqui presente, seja, Senhor, sagrado, poderoso para abrir portas, para fazer, Senhor, e trazer libertação, para, Senhor, liberar as bênçãos que ninguém poderá impedir. E que assim como Ana, nós entregamos o nosso Samuel, nós confiamos o nosso Samuel, Pai, ao teu cuidado, que nós possamos entregar tudo, Pai, tudo em tuas mãos. De certo que tu, Senhor, és o nosso Deus, o nosso provedor, o nosso libertador. Senhor, vai quebrando agora todo o silêncio que oprime, quebra toda voz, Pai, no interior, tudo que traz medo, tudo que traz dúvida, vai renovando a coragem, vai trazendo, Senhor, Pai querido, Pai amado, a essa pessoa a fé, que ela possa crer, que ela possa ser guardada com paciência e ousadia, que ela seja como Ana, uma mulher, um homem de Deus de fé, que mesmo no silêncio, que ela possa continuar firme, porque ela sabe que tu és o Deus de milagres. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor neste momento, entra com providência, traz libertação. Nós declaramos identidade restaurada e caminho aberto para a glória que virá, que será a unção do Senhor. Espírito Santo, desça sobre nós agora, nos fortalece, nos prepara para nos dar uma nova jornada, porque tu estás conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa continuar na sua casa, na sua família, com toda a sorte de bênção. Receba em nome de Jesus essa palavra gloriosa e glorificada através do plano divino de Deus. Amém? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, curta, comente para que mais pessoas possam estar aí entrando no nosso canal, conhecendo o nosso canal e também participando do nosso canal. Deus é fiel, que você possa ter uma semana de bênção vitoriosa na glória divina dos céus. Glória a Deus.